para Taekwondo, histórias, desafios e vitórias. Tá. A ideia deste livro é contar um pouco de como surgiu o para Taekwondo no mundo e no Brasil, como foi a história dele, e é um manualzinho mesmo, porque eu penso que é o seguinte, o profissional de Taekwondo, ele normalmente não é formado em educação física. E ele tem muita dúvida em como trabalhar com a pessoa com deficiência. Então eu fiz um manualzinho mesmo, como trabalhar com a pessoa com deficiência física, intelectual, amputação de membro superior, como trabalhar o equilíbrio, como uma coisa que é muito importante, que os profissionais não sabem, é como lidar com os pais, porque os pais são um dificultador, né? Eu sempre falo que o capacitismo ele vem de dois lugares que não deveriam de acontecer, primordiais. O primeiro é no seio familiar, não porque a família quer causar esse capacitismo, mas é porque a família quer cuidar demais Proteger, e acaba né? proteger demais e acaba causando isso na pessoa com deficiência. E o outro lugar é a escola, que não é lidado de uma maneira ideal. Eu até fiz um post polêmico esse dia de um especialista, um psicólogo especialista em TEA, que ele falou que no primeiro momento que as salas especiais hoje fazem falta, porque o professor não consegue lidar com aquilo. Então, eu sempre falei, eu acho que no primeiro momento a gente precisa excluir para incluir. Né? Então, assim, você tem que adaptar não só a turma, porque os nossos colégios não estão preparados para isso, e o professor da sala de aula, pensando numa realidade brasileira, você tem 40 alunos, você ter, sei lá, de repente 4 pessoas com TEA, mais um outro tipo de deficiência intelectual, o professor às vezes não consegue dar conta, realmente. Né? Ele não é um especialista naquilo. Enfim, E a educação é um tema para um simpósio mesmo, mas eu sempre falo isso aqui, Alan. O profissional de educação física, na sua grade curricular, também não tem essa especialização para lidar com a pessoa com deficiência. Eu sempre falo aqui que eu fazia tênis há um pouco tempo, alguns anos atrás. Eu falava assim, você sabe, se entrar um cara, ele falou, se entrar alguém com deficiência aqui para jogar tênis, né, tênis em cadeira de rodas, ele falou, Weber, eu não sei nem o que fazer, cara. E ele é um profissional. Ele falou, na faculdade a gente não aprende nada disso. E isso daí que você está falando desse livro é muito legal, porque você dá um norte para o profissional de educação física. Eu conversei com o Fábio, que é o secretário nacional de Paradesporto, acho que no mês passado aqui no programa, e ele está querendo colocar um plano de governo aí para linkar, ou associar, ou se juntar a saúde com a reabilitação, porque da reabilitação que saem muitos atletas, né? Muito. E aí eu falei para ele, mas olha, o Fábio, você vai precisar da educação também nesse seu grupo, porque se você não tiver na grade curricular esse trabalho do profissional que vai receber essa pessoa da reabilitação para o esporte, essa pessoa às vezes não vai saber lidar com esse cara. Verdade. É verdade. É uma verdade. Tem um atleta que participou dos últimos Jogos Paralímpicos de Paris, que foi um atleta que, claro, ele veio de reabilitação. Né? Então, assim, infelizmente, eu acho que, assim, as pessoas, elas idealizam muito o atendimento para alguns tipos de deficiência, né? Não, eu não vou saber lidar. Por exemplo, amputação de membro superior. Eu não vou saber lidar com aquela situação que é no caso do Taekwondo, tá? Não vou saber lidar com aquela situação. Vai lá e trabalha com ela. Primeiro no Taekwondo é chute. Vai lá e trabalha com ela. Você vai aprender um pouco de maneira empírica. Então, as pessoas, elas criam um imaginário muito grande que trabalhar com pessoa com deficiência é extremamente difícil. Claro que cada deficiência tem uma especificidade, né? Por exemplo, vou trabalhar com cadeirante. Como que eu posso adaptar um basquete ou como eu posso adaptar alguma coisa para ele participar das aulas